Pequim recebe a sua primeira Olimpíada. Um investimento altíssimo, com uma estrutura simplesmente maravilhosa, espetacular, para receber os Jogos de 2008. Pequim recebeu talvez a maior Olimpíada da história, ou ao menos de investimento. Além de, claro, termos a maior performance de um atleta da história. Michael Phelps, que já havia feito história em 2004, volta em 2008, conquista tudo que tem direito. Além de 2012, 2016, o cara simplesmente espetacular, foi em Pequim 2008. Fala galerinha, tudo bem? Chegamos às Olimpíadas de 2008 em Pequim, na China. Os jogos que reuniram um total de 204 países e aconteceram de 8 a 24 de agosto de 2008. Os jogos comportaram 302 provas, uma a mais que 2004, em 28 esportes. Essa é a mesma quantidade que 2004. E que, na minha opinião, construíram o estádio mais bonito, externamente falando, do mundo. O Ninho do Pássaro, que realmente era um ninho, foi o Estádio Olímpico de Pequim e ficou marcado aí como uma das maiores estruturas construídas para um evento esportivo. Para você ter uma ideia, Pequim construiu 37 estruturas para receber os Jogos. Investiu mais de 42 bilhões de dólares. Se converter para o real, dá um pouquinho mais aí, bastante. Já nem sei fazer as contas nesse momento pela cabeça. Então, com um investimento desse, se esperava um alto índice de perfeição na organização e com a expectativa de vários recordes a serem batidos. Começando a falar de um recorde, eu vou falar desse cara maravilhoso, Michael Phelps. Ele participou de 8 provas nas Olimpíadas e conquistou 8 medalhas de ouro, a maior performance de um atleta em apenas uma Olimpíada. Esta foto que vocês estão vendo, por exemplo, eu acho perfeita, show de bola, espetacular. Ele está com todas as medalhas conquistadas nesta Olimpíada e ficou marcado como um dos maiores momentos da história dos Jogos em geral. Ele, que já havia conquistado 6 medalhas de ouro em 2004, além de 2 bronze, já começa a bater os recordes de todo o mundo, do universo, a partir de 2008. Sendo que em 2012 e 2016 ele ainda conquistou beliscar mais umas medalhinhas de ouro super fácil para um cara como ele. Em 2008 também surgiu um dos maiores atletas do atletismo. O Michael Phelps fez história na natação e, juntando todos os esportes, conquistou esse absurdo de medalhas. E pela primeira vez na história, um atleta conquista 3 medalhas de ouro, ou seja, ele é campeão em 3 modalidades diferentes. Um carinha chamado aí de Usain Bolt, o jamaicano, recordista mundial dos 100 metros livres e o homem mais rápido do mundo, foi campeão nos 100 metros rasos, 200 metros rasos e revezamento 4 por 100. E bateu o recorde em todas as 3 provas. Simplesmente uma lenda. E que virá a se tornar tricampeão olímpico nas 3 provas em 2016. Ele perde uma dessas medalhas, mas é assunto mais pra frente, lá bem pra frente, devido a um doping de um companheiro no 4 por 100 livres. Bem triste. E tirando, claro, esse caso de ele ter perdido uma medalha, ficou na história como único com 9 medalhas de ouro. 8 oficialmente, mas todos os recordes e números dele, pessoal, estão marcados na história. Usain Bolt, o maior atleta do atletismo, porém olímpico, é aquele cara chamado Michael Phelps. Algo bem interessante de se deixar o registro. Pequim será a primeira cidade a receber os 2 grandes eventos olímpicos, ou seja, recebeu as Olimpíadas de Verão em 2008 e no ano de 2022 vai receber as Olimpíadas de Inverno. Então vai ser a primeira cidade a receber as Olimpíadas de Verão e de Inverno. Teve casos de outros eventos, como as Olimpíadas da Juventude, que também aconteceu em Pequim. Porém, as Olimpíadas de Verão e Inverno, que são os maiores eventos esportivos coletivos, vai acontecer em Pequim pela primeira vez na história. E várias estruturas de 2008 serão reutilizadas em 2022. E isso se a pandemia de Covid-19 for
controlada. Não sabemos nem se acontece as Olimpíadas de Tóquio em 2021, ainda mais em 2022, que será no início do ano, em janeiro, cujo é inverno na China e neva na China. Torcemos, glória a Deus, vai melhorar. Acontecerá pela primeira vez em uma cidade os dois grandes eventos, Olimpíadas de Verão e Inverno, em Pequim. Algo bem interessante também de se falar é que a China vem investindo muito no esporte nos últimos anos. E ela se preparou para fazer história na sua edição, na sua Olimpíada em casa. Então, com isso, a China desbancou os Estados Unidos e liderou o quadro de medalhas, com um total de 100 conquistas, que no total é um pouquinho menos que os Estados Unidos. Porém, ela conquistou absurdas 51 medalhas de ouro, 21 de prata e 28 de bronze. E que no total os Estados Unidos teve 110 medalhas. Porém, foram 36 medalhas de ouro, bem abaixo da China. 38 medalhas de prata e 36 medalhas de bronze. Na terceira colocação ficou a poderosa Rússia. Eu sempre falo poderosa porque realmente ela é poderosa e sempre é favorita, apesar das polêmicas futuras. Teve um total de 72 medalhas. Dessas, 23 medalhas de ouro, 21 medalhas de prata e 28 medalhas de bronze. O Brasil ficou na 22ª colocação, com um total de 17 medalhas. Muito bom comparado com os outros anos. Foi a maior conquista de medalhas em uma edição, até as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Dessas foram 3 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 medalhas de bronze. Dessas de ouro, tivemos a primeira no salto em distância com Maureen Mage. Simplesmente, ela fez um salto espetacular, trazendo a primeira medalha olímpica feminina no atletismo. E que ela entrou para a história como uma das maiores do mundo, mas foi o único grande salto, ou a única grande conquista, mundialmente falando, foi as Olimpíadas de Pequim 2008. Outra dessas medalhas de ouro foi de César Cielo, nos 50 metros livres. César Cielo, que é o nadador mais rápido da história, tem o recorde mundial dos 50 metros livre, porém, claro que não participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Infelizmente, ele não conquistou a vaga olímpica, mas ele participou de 2008, participou de 2012 e trouxe medalhas de ouro para o país. E ele, que na época dos trajes tecnológicos ali, ele conseguiu bater o recorde mundial e inquebrável até os dias de hoje. Não é uma especialidade de Michael Phelps, por exemplo, que conquistou todas as medalhas de ouro possíveis em que ele participou. Já que ele não participou das 50 metros livre, o César Cielo, brasileiro, foi o campeão olímpico entrando para a história. 50 metros livres, para você ter uma ideia, é a prova mais curta de uma Olimpíada. É o tamanho de uma piscina olímpica, 50 metros. A gente não fala que Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo por conquistar o ouro ou ter o recorde mundial da prova mais curta, que é os 100 metros. Então nós temos o homem mais rápido da natação no mundo. Mas nada comparado com as conquistas do Michael Phelps. A outra medalha de ouro foi com o voleibol feminino. O masculino perdeu a final. Então o voleibol feminino conquistou a sua primeira medalha de ouro em uma Olimpíada. Show de bola, desde 2004, todos os anos nós estamos conquistando medalha de ouro. Se não é no masculino, é no feminino. Os dois, se um ganha, o outro perde. Mas, no geral, ou um ou outro, o Brasil sempre está no ponto mais alto do pódio. Chegamos na parte dos mascotes. Eu até vou sair um pouquinho da imagem para mostrar os mascotes. Brincadeirinha, porque são 5 mascotes. Exatamente. Pequim, 2008, fez um total de 5 mascotes, onde elas foram apelidadas as FAWA, F-A-W-A, cujo não tem uma interpretação específica para nós no português, e sim uma linguagem chinesa. Elas que cada uma com uma cor dos arcos olímpicos, representando os 5 continentes, ou ao menos tem pelo menos uma dessas cores em todas as bandeiras do mundo. As FAWA tinham sim cada um o seu nome, e elas representaram todo o conjunto, tanto Olimpíadas quanto Paralimpíadas. Elas estavam desde o primeiro evento até o final do segundo, juntas, unidas. Então nós temos a mascote azul, que era Bai Bei, que lembrava um peixe chinês lá, muito comum na China.
Nós temos a mascote preta, que era a Din Din, que lembra muito um panda. Ela tem as cores e muito formato de um panda, que também é um animal muito comum na China, popular para os brasileiros, muito conhecido, porém é um animal que não tem aqui no nosso país, no nosso continente, e sim é muito popular lá na China. Nós temos o Huan Huan, que representava a cor vermelha, que não era nem um animal, mas sim simbolizava a chama olímpica. Bem possível, bem popular, bem óbvio assim, ter um vermelho como a chama olímpica, bem interessante e criativo. 5 ideias, né? Representando a cor amarela, nós tínhamos Yingying, que é um animal típico da China e que estava em extinção. Não há informações ainda que ele acabou de vez assim, mas é um animal que está muito em extinção lá no continente asiático e que é muito popular e era muito amado por eles. Como nós temos, por exemplo, a sarara azul, que teve até um filme chamado Rio, e que é muito popular, ou era muito popular, comum na floresta amazônica no Brasil, que foi declarada extinta em poucos anos atrás. E assim, Yanyan é um animal típico da China. E para finalizar, da cor verde, temos a Nini. A Nini, que ela é representada por uma menina do sexo feminino, e que simplesmente significa a esperança ou alegria. Também não era nenhum animal, mas tinha sim esses significados. Cada cor representava os arcos olímpicos, porém cada mascote tinha um significado. Eu sempre digo que cada mascote quer representar o seu país ou algo da cultura daquele país e simplesmente cada um escolhe o que quer. E nas Olimpíadas de Pequim simplesmente escolheram 5 mascotes para representar tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas. Então é isso aí, falamos de Pequim, onde tivemos um recorde absoluto de Michael Phelps, o surgimento do Flash, um Bolt, que ele faz o raio dele, que eu fiz pessimamente nesse momento, além, claro, da primeira conquista de medalha de ouro do voleibol feminino, e que é histórico para o nosso país. Pequim, que teve um investimento muito alto, com grandes estruturas, e que ficou marcado na história como uma das maiores, se não a maior Olimpíada da história, no meu ponto de vista. Um grande abraço, voltamos em Londres 2012, daqui a 4 anos. Até o próximo. Tchau, tchau.